Olá, amigos. Eu sou o David Icke. Estou indo bem. Espero que vocês também estejam. Apesar de absolutamente este ser um momento crítico na história da raça humana, e isso não é nenhum exagero. Se isso continuar na direção que está indo, não sei o que vai ser de nós. Olha, eu tenho falado em meus livros por décadas, e isso é um pouco frustrante. Não queria que o que eu dizia acontecesse de fato, mas infelizmente as coisas estão se cumprindo conforme a agenda e realmente a vida humana como nós conhecemos nunca mais será a mesma. A liberdade humana como conhecemos acabou. É claro que é como prisões domiciliares, isolamento, mas eu estou em casa como todo mundo desde que isso começou. Sei que é difícil de entender e aceitar as coisas que digo, mas eu tenho pesquisado em período integral por 30 anos. Para mim, é apenas um plano do jogo deles, identificado há muito tempo. É fundamental, é claro, fazer com que pareça verdadeiro, mas eles mentem para o público, porque a chave para controlar o ser humano é controlar a percepção humana. Se você controla as informações, você controla a percepção e daí o comportamento social que estamos vendo, o mundo em pânico. Existe um vírus e é perigoso, pode ser passado para você e toda a família. Fiquem em casa, nas suas prisões domiciliares, para se protegerem deste problema. E as pessoas dizem: oh, sim, bem, temos que fazer o que o governo manda, porque disseram na TV que é perigoso. E assim o controle humano tem sido efetivado na história. E agora, tão descaradamente, eu quero falar a profundidade disso para vocês. Este vírus é uma ilusão, uma fraude realmente. As pessoas precisam compreender que mentiriam em escalas ainda maiores. Então eu vou fazer a pergunta: atenção, esse problema realmente existe? Muitas pessoas vão reagir a isso de modo óbvio. Claro que existe. O governo diz que sim, e eles dizem que as pessoas estão morrendo. Mas como saberemos que eles nos disseram a verdade? E eu não estou dizendo que pessoas não estão morrendo, eu estou dizendo minha opinião. Há 10 dias, 2 semanas atrás, este problema não existia. Está cada vez mais claro para mim que esse problema não existe. Nos últimos dias, eu assisti a um vídeo de um médico psiquiatra americano chamado Andrew Kaufman, trabalhando fora do estado de Nova York. E está nesse vídeo a peça que faltava neste quebra-cabeça. Eu não acho que esse vírus existe, assim como na semana passada. Então vocês dirão: o David é louco. Bem, vamos ver se eu sou louco mesmo e vamos ver se o Dr. Kaufman também é. Ele diz que quando quase 200 pessoas na China ficaram doentes em Wuhan, as autoridades chinesas estavam apenas investigando. Em 7 destes casos, o que fizeram foi remover o fluido do pulmão e eles encontraram material genético e verificaram que poderia ser gerado por uma longa lista de diferentes causas. Mas essas autoridades chinesas decidiram imediatamente que a causa desta doença seria o vírus. Em nenhum momento eles isolaram a pessoa. Começaram a diagnosticar mais e mais pessoas com os mesmos sintomas, que têm uma diversidade de outras causas alternativas. Eles estavam diagnosticando-os com isso, que é o personagem principal da pandemia. E eles imediatamente desenvolveram um teste. E não alegaram que era o vírus, mas um material genético que pode ter uma longa lista de outras causas. Então, como Kaufman aponta, eles criaram um teste para algumas pessoas e nem sequer puderam identificar. Ou seja, isso não é nada.
Eles, então, testaram mais e mais pessoas que deu teste positivo para o material genético, que pode ter muitas causas. Do jeito que os chineses divulgaram para nós que basicamente a crise deste vírus acabou na China, isso é verdade. Como eles poderiam resolver isso tão rápido? Bem, se você estiver testando algo que realmente não existe, então você apenas para de testar e de repente um vírus que era aparentemente catastrófico desaparece. Mas é claro que nunca esteve lá. São apenas testes variados. E o teste é que é a farsa nesta história toda. Então, este teste de diagnóstico vai para o mundo todo. Mas é claro, antes do teste ter circulado, as autoridades médicas dos diferentes países estavam testando sintomas, e os sintomas, como já foi dito muitas vezes, sintomas de gripe. E os sintomas são os mesmos que muitas outras pessoas que eles estavam diagnosticando dizem que as pessoas têm o tal vírus, mas na realidade eles não têm a ideia do que seja. É por isso que os casos aumentam. E se você morrer de outra coisa, vão dizer que deu positivo para o vírus. Não há um material genético de vírus, e sim muitas outras causas. Mas vão dizer que você morreu disso. Assim, os números de mortes sobem, e é por isso que tem sido dito que existem tantos casos. 80% são diagnósticos falsos, porque eles não estão testando o vírus, eles estão testando material genético. E então o Dr. Calvin nos chama a atenção num outro ponto, que é absolutamente fascinante e é uma grande peça no quebra-cabeça. Ele fala sobre algo chamado exossomos. Os exossomos são pequenas vesículas com diâmetro que varia entre 40 e 100 nanômetros, produzidas pelo sistema endocítico de diversos tipos celulares. O interesse recente nos exossomos é atribuído ao seu papel na disseminação de organismos patogênicos, bem como na sua função em promover e regular a resposta imune. E o que acontece é que quando a célula é envenenada, intoxicada, ela libera uma excreção, secreção, e estes procuram bactérias. E matar faz parte do sistema imunológico, faz parte da defesa, sistema perfeitamente natural. E sem isso, tudo estaria em sérios problemas e não sobreviveríamos por muito tempo. Imagine o exossomo sob o microscópio. E eles vêm e dizem que é o tal vírus. São absolutamente os mesmos. O que eles chamam de vírus é uma resposta natural do sistema imunológico, por causa da célula envenenada. Acontece a liberação desses exossomos, porque quando uma célula é intoxicada, o corpo quer limpá-la. E eles transformam essa ação natural do corpo no tal vírus que eles dizem ser mortal. Então, se você olhar para esta imagem, você verá uma comparação entre exossomos e o tal vírus. E eles são os mesmos. Eles se conectam aos mesmos receptores na célula. Então, esta é uma parte enorme deste golpe em que eles se tornaram uma natural liberação de exossomos, de resposta do sistema imunológico. E eles chamaram isso de pandemia. Essa é uma citação de James Hildreth, da Universidade Johns Hopkins. Tem estado muito envolvido em tudo nesta pesquisa. E ele também tem sido um pesquisador em HIV. Saibam o que James Hildreth pensa sobre isso. Ele é da Universidade Johns Hopkins e tem estado muito envolvido nesta pesquisa. E ele também tem sido um pesquisador em HIV. Ele disse: o que estão chamando de vírus pode ser pego fora da área de trabalho ou em qualquer outro lugar, porque os sintomas são realmente uma resposta imune do corpo. Os vírus também precisam estar no corpo, sobreviver porque eles são hospedados por material celular genético. Não é uma infecção bacteriana e não pode ser passado adiante. Como pode uma resposta do sistema imunológico
liberando material genético, liberando o que é chamado de vírus, mas não é. Como isso pode ser passado de uma pessoa para outra, quando tem que ser no corpo para sobreviver? Existem duas maneiras de colocar vírus no corpo. Uma são vacinas, onde você está usando material genético humano que pode hospedar esse fenômeno. E o outro é o 5G. Ele envenena as células através desta fantástica energia eletromagnética. E quando isso acontece, então as células começam a secretar exossomos, que eles chamam de vírus. Bem, estas foram as palavras de James. Agora, estas são algumas das maneiras que os exercícios são acionados, ou seja, vírus é resultado de intoxicação desencadeada, porque faz parte da limpeza e é um processo natural da célula. Medo e estresse podem gerar frequências eletromagnéticas que se expressam como mudanças químicas no corpo, e eles são uma forma de toxicidade que a célula quer se livrar. E nisso, o processo de como o estresse causa doenças. E assim podemos compreender o processo de como o estresse promove doenças. Então, os 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, sob forte tensão e estresse por medo do vírus e outros inúmeros problemas, medo de ficar sem emprego, medo da família ser acometida por este problema. A vida humana está em turbulência. Estamos basicamente numa prisão domiciliar e esse estresse vai gerar toxicidade nas células e as células vão acionar a liberação sistema imunológico. E esta responde a isso através da liberação de lesões no exercício, respostas do sistema imunológico. São sintomas de muitos e vários tipos. E a radiação eletromagnética que está ficando mais poderosa devido ao lançamento de 5G no mesmo período de execução para esse problema. É por isso que da última vez que olhei os números das baixas humanas no mundo, são causas atribuídas a este suposto vírus. De qualquer forma, o que poderia explicar as mortes extras que estão acontecendo por conta deste problema? Comparando 2019 com 2020, realmente caiu na proporção em que eles dão os números das mortes para a Europa e estão iguais com 2019. Onde diabos estão todas as pessoas que morrem com este vírus? Bem, eu posso explicar. O que eles estão fazendo é que quando esse teste começou em todo o mundo, partindo da China, eles estavam testando pessoas que têm muitos outros problemas de saúde e eles testaram esse material genético e não o vírus. Ao preencher a certidão de óbito, morreu de vírus e é aqui que os números estão chegando. A partir de quanto mais eles testam, mais casos eles vão encontrar, porque esses são testes para algo tão vasto, um número muito grande de pessoas tem esse material genético, essa secreção celular. Estão tomando até pacientes com câncer em estágio avançado e testando e dando diagnóstico para o vírus. E quando a pessoa morre por qualquer causa, na mídia, eles estão dizendo que é por causa do problema atual. E assim o golpe está sendo feito e as figuras estão sendo espalhadas na manipulação. Então vamos para a Itália, o centro desta crise, como eles estão agindo. Lombardia é famosa por seu ar tóxico. A propósito, e os últimos números que vi em um ano de todas as causas, quase 100 mil pessoas morreram na Lombardia de todas as causas. E é claro, eles têm muito de doença pulmonar lá, por causa do ar que estão respirando durante a vida toda. Lá é chamado a China da Europa, por causa da poluição. Então, o que isso vai causar para os pulmões
São problemas respiratórios que agora estão sendo designados como o vírus. E na Itália, a taxa de mortalidade por outras causas é muito maior. Então, você tem todas essas pessoas partindo na Lombardia de outras coisas, outros motivos, mas eles estão sendo diagnosticados pelo vírus. Tudo que se move por lá, para eles, agora é o vírus. Todas as pessoas que morrem em hospitais que estão focados no problema são considerados morrendo do vírus. E apenas 12% dos certificados de óbito mostraram uma causalidade do problema, enquanto 88% dos pacientes que morreram tiveram outras causas. Sim, 99% das pessoas que dizem que morreram do tal vírus na Itália tiveram outros problemas de saúde. E a farsa é que quando eles morrem desses outros problemas de saúde, o teste aponta para o vírus, que é um material genético, refletindo uma resposta natural do sistema imunológico. Toda vez que os números sobem, assustam as pessoas de todo o mundo, que poderia ser o próximo. O que está acontecendo é que as pessoas estão morrendo do que elas sempre morreram, mas está sendo redesenhado que eles morreram de vírus. Hospitais estão sendo descritos na grande mídia mentirosa como zonas de guerra. E os doentes não estão sendo encontrados. Não há esse movimento todo. É uma farsa e estão manipulando o que o vírus é realmente, que é basicamente uma resposta da célula envenenada pelo 5G. E o estresse e medo também fazem com que a célula libere essas excreções. E com isso, os sistemas do que dizem ser o problema, as células secretará a proteção imunológica, sistema de exossomos. E cada vez mais as pessoas vão parecer que estão doentes, quando são apenas exossomos, sendo renomeado por vírus. O que isso significa? Eles podem continuar dizendo: os casos aumentaram e o número de pessoas que morreram subiram, para que possam justificar a prisão domiciliar de bilhões de pessoas, uma vez que você pode pensar que há um vírus, quando não há. É uma cortina de fumaça. Eles isolam as pessoas em suas casas, enquanto no mundo o 5G está sendo instalado em todos os lugares. Se a radiação eletromagnética é uma das causas, então seremos bombardeados por uma sequência de epidemias. Voltemos para a chamada gripe espanhola, que nada teria a ver com a Espanha de 1918. Duas coisas aconteceram antes de tudo. Soldados retornando da guerra eram vacinados. E como eu disse, você pode implantar doenças nas pessoas através de vacinas, porque está indo direto para o corpo um material genético. Em meus livros, ao longo dos anos, citei como agem este culto global e o que está por trás disso tudo. Um radar intensivo foi introduzido e o corpo, que é composto por átomos eletromagnéticos, quando recebe esta anomalia de ondas 5G, interrompe o equilíbrio do corpo e se desenrola em vários tipos de doenças, no campo tanto físico como psicológico. A gripe espanhola seguiu os protocolos para se tornar uma pandemia. Teve gripe asiática, epidemia na década de 1950, que também ocorreu por impacto da radiação tecnológica. E então tivemos a gripe na década de 1960, que novamente surgiu por ter sido colocado satélites em órbita, disparando campos eletromagnéticos na Terra. Vou dizer para vocês uma citação de um cara chamado Arthur Furstenberg, que é um cientista e jornalista, e o autor The Invisible Rainbow, o arco-íris invisível. Uma história de eletricidade na vida. É isso que ele disse em 2018. Isso é, antes, obviamente, deste vírus ser o tal problema. É isso que ele disse em 2018. Mudaram drasticamente
as propriedades do campo magnético da Terra, com radiação tecnológica, que tem efeitos dramáticos sobre a saúde. Essa foi uma declaração do Arthur. Agora, eu faço uma pergunta. Qual foi a primeira cidade a introduzir um sistema inteligente de 5G completo? Wuhan, isso mesmo. O 5G terá enormes impactos para a humanidade e muitos cientistas e médicos alertaram que a saúde e a psicologia ia ser afetada pelo 5G catastroficamente. O culto da elite está criando um borbulhamento eletromagnético ao redor da Terra. E eu estive avisando durante 30 anos sobre a subrealidade tecnológica para a qual existem implicações enormes para o ser humano. E até a liberdade do pensamento humano estará comprometida com o 5G. Farão também tremendos danos ao sistema imunológico humano. E é claro que nosso corpo responderá a isso, liberando secreções que eles chamam de vírus. O que aconteceu desde que isto começou é que as pessoas foram trancadas em suas casas, enquanto o lançamento de 5G entrou em ação. Temos também este sujeito que deveria ser preso por crimes contra a humanidade, o senhor Elon Musk, que enquanto a crise acontece, ele tem permissão para pôr 1 milhão de antenas terrestres no mundo e assim mexer nas estruturas da Terra, com esta subrealidade baseada em tecnologias, campos eletromagnéticos que interagem com os satélites que ele continua pondo em órbita com sua empresa SpaceX para transmitir 5G para cada polegada do planeta. Ele, de uma vez, enviou 42 mil satélites que estão circulando a Terra, e é por isso que ele deveria ser preso pelo resto de sua vida por crimes contra a humanidade. E esse sujeito sabe muito bem o que está fazendo. E para a mesma agenda trabalha Bill Gates com as vacinas e seu enorme envolvimento com o que está acontecendo nesta pandemia. A SpaceX recebeu a aprovação do governo para implantar 1 milhão de terminais nos Estados Unidos para pôr seu link em banda larga via satélite. E satélites estão subindo o tempo todo, a toda hora, dezenas de milhares. A Comissão Federal de Comunicações pertencem ao culto da elite, e é por isso que eles conseguem o que querem. A comissão permitiu a implantação de 5G sem qualquer teste, independente de seu efeito ser prejudicial à saúde humana, porque é uma agenda deste culto sombrio. Esse vírus está no mesmo pacote da farsa de aquecimento global, causado pelo homem. Então a SpaceX perguntou à Comissão Federal de Comunicações para o início em fevereiro de 2019. A SpaceX ganhou aprovação e licença geral para a operação de até 1 milhão de estações terrestres fixas, que irá se comunicar com sistemas de órbita geoestacionária por satélite. A SpaceX disse que a aplicação das estações na Terra são terminais que empregam formação de feixe de matriz de fase avançada, tecnologias de processamento digital, que fazem uso eficiente altamente de recursos do espectro, apoiando diretiva dirigida para ficar com satélites numa órbita baixa no sistema terrestre. E a 5G é ligada durante esta histeria de vírus, enquanto as pessoas estão trancadas em suas casas. Geralmente meus dias consistem em dirigir para cima e para baixo, no Nordeste e Noroeste da Inglaterra, e em todos os lugares que vou, enquanto todo mundo está preso. E todo dia eu vejo novos mastros de 5G. E há 3 mastros sendo erguidos em um edifício, e assim está acontecendo em todo o mundo. Eu conheço 5 pessoas que reclamaram de fortes dores de cabeça quando as torres foram postas próximos à casa deles. Eles estão instalando torres de 5G nas escolas da Califórnia, estradas principais, etc. Enquanto toda essa quarentena está rolando,
Eles estão usando esse período para fazer exatamente o que foi planejado. Esta é uma desgraça absoluta. Pessoas elogiando os governos, enquanto isso está comprovado como altamente perigoso para a saúde. Agora, o que isso significa? O impacto sobre o corpo e a mente dos humanos. Eles estão expandindo o 5G para cobrir cada vez mais e mais. E o que acontece conosco? Temos nossos exossomos liberados em resposta à toxicidade causada em nossas células. Eles farão o teste em nós e nos diagnosticarão com o vírus. E os números vão aumentar. E os que morrerem serão designados que a causa foi o vírus. Eles querem vacinar o mundo e estão desenvolvendo um sistema de marcação eletrônica, uma tatuagem quântica, para identificar quem foi vacinado e quem não foi. Isso foi anunciado no evento 201, que foi uma simulação de uma pandemia, 6 semanas antes de acontecer na China. E o que está impulsionando a política global sobre este problema? É a organização Rockefeller, que é a maior financiadora da Organização Mundial da Saúde. O segundo maior financiador é o senhor Bill Gates. E em todos os lugares que você olha, ele aparece. Esse cara deveria estar preso por crimes contra a humanidade. E um dia eu espero que ele seja, na verdade. Espero que esteja na mesma cela com o Elon Musk. Vou contar uma coisa. Ontem, eles construíram um cemitério em Londres, que mede 2 campos de futebol de largura. Porque com este 5G sendo lançado, eles estão se preparando para o que está por vir. E depois que este 5G é ligado, as pessoas caem como moscas. E aí eles têm a desculpa. Ora, há um vírus por aí. Mais uma coisa quero dizer, há muitos níveis desta coisa. Militares na América, para dispersarem as multidões, o que eles fazem é disparar esta frequência 5G de um caminhão militar. E o corpo vira receptor, e a pele é uma antena. E o que acontece particularmente é que a pele decodifica a informação como se estivesse pegando fogo. E é por isso que as pessoas se dispersam para fugir do feixe. Posso dizer que tem implicações maciças para humanos e a saúde. E quanto mais eles expandem e aumentam seu poder, quanto mais as pessoas forem afetadas por esta radiação, mais imune o sistema das células vão responder. E mais pessoas doentes vão subir nas estatísticas de contagem. Há uma conexão entre gripe espanhola e aumento de campos eletromagnéticos, e a gripe asiática, a gripe de Hong Kong. E depois de um tempo, o sistema eletromagnético do corpo se defende do que está sendo submetido. O ponto é, por que 5G é tão imensamente poderosa? É porque o corpo não será capaz de ajustar esse nível de mudança eletromagnética repentinamente. Então, esta é uma agenda em curso que eles estão cumprindo, e eu tenho avisado nos meus livros e detalhado por décadas e décadas que o plano deste culto da elite é para um abate maciço no mundo, uma enorme redução populacional. Um enorme número de pessoas serão pegas nessa grade de 5G. E graças a pessoas como o amiguinho dos humanos, o senhor Elon Musk, isso se torna possível. E não esqueça os enormes problemas psicológicos que 5G podem causar. E como é que o cérebro processa essas informações eletromagneticamente? Com isso, se comunica com a estrutura celular do corpo. Toda a Terra será atingida por esta tecnologia. O pano de fundo, agora, da grande mídia são grandes caminhões, como mortuários temporários, para tirarem os corpos. E descobriram que os caminhões estão realmente vazios e não há ninguém lá. Então, parte disso é para assustar as pessoas. É por isso que as pessoas precisam se levantarem agora e pararem de ficar sentados no sofá com medo, porque se é ruim agora, saibam que isso é apenas uma fração do que está por vir. Só quero adicionar o que acontece com o 5G em Wuhan. As pessoas, ao serem atingidas pela radiação,
obtiveram uma resposta imune com a liberação do exercício da célula em secreções imediatamente. E as autoridades disseram que é um vírus, sem comprovação, sem evidências para apoiar isso. E eles não isolaram o vírus. Eles identificaram uma sequência de material genético que pode vir de diferentes infinitas fontes, mas eles insistem em rotular como vírus. Eles, então, massivamente começam a diagnosticar pessoas com sintomas que poderiam vir de muitas causas. E eles atribuem a este vírus, e assim os números começam a subir muito rapidamente, puramente porque essa é a maneira que eles estão designando a doença, como pandemia, e em seguida em outras áreas do mundo. O culto da elite continua agindo, não tem fronteiras, é uma web global. E a China é um de seus principais centros e pontos de manipulação para o sistema global de controle. Quero dizer que você sabe, a China, que é o principal centro desta crise, foi projetada para ter o controle total no mundo. E veja que ela começa a se recuperar economicamente muito rápido. As fábricas reabriram e estão agora economicamente à frente de todos os outros. Através deste culto sombrio da elite, eles vão comprar a economia ocidental, que vão cair o preço. As ações vão despencar para centavos de dólar. E é por isso que os números foram manipulados, para criar um cenário que não existe. Eu sou cercado por pessoas nas mídias sociais, e há coisas que estão sempre meio que em alinhamento com a minha maneira de pensar. Do ponto de vista em que conhecemos o governo, governos são apenas fantoches. E esse pessoal da cabala escura mentiria a tal ponto que fica difícil entender. E a segunda coisa é a ameaça que envolve sua saúde, que desencadeia o seu mecanismo de sobrevivência, e você diz: devo sobreviver sob qualquer circunstâncias e farei o que for preciso para garantir a minha vida, mesmo que seja necessário perder toda a minha liberdade e de todos os outros. Alguns tentarão fugir e outros aceitarão o fascismo draconiano. Na verdade, super psicopatas que impulsionam esta agenda para a humanidade e governos predominantemente dirigidos por idiotas e incompetentes, enquanto a grande maioria das pessoas não fazem ideia que existe um culto de domínio e muito menos uma agenda. E estamos vendo uma coisa que você sabe que eu tenho dito por anos, mas nunca foi mais óbvio o que você tem visto agora. E esta situação em nossa cara, e muitas pessoas estão acordando para o fato de que o mundo não é como eles pensavam, e não é administrado por forças do bem e honestas, e estão começando a perceber que são poucos que controlam este mundo. Eles trancaram mais de 3 bilhões de pessoas em casa, numa prisão domiciliar. Querem transformar as pessoas como software, programas. Pressione Enter, você coloca os dados, faz download ou formata ou elimina. As pessoas são muito previsíveis. Podemos saber como reagem, e é isso que estamos vendo, onde você tem verdadeiramente pessoas idiotas entregando vizinhos para a polícia. E isso é exatamente o que aconteceu e está acontecendo no leste da Alemanha. Você pode ver o quão tênue é a liberdade. Graças a Bill Gates, estamos caminhando para uma vacina. E nunca foi esclarecido que o material genético exossomos não é um vírus. Essa vacina é nanotecnologia, e isso faz parte da inteligência artificial. Nanobots são microchips nano que será injetado no corpo via vacinação, com programas que se conectarão também pelo céu e através desse sistema de ondas 5G. Outro fenômeno que vem acontecendo desde o final dos anos 90, que é conhecido como chemtrails, onde essas trilhas saem de aviões e eles são rastros químicos que cruzam o céu e carregam metais pesados e nanotecnologia que as pessoas respiram, incluindo doenças, e espalham pelo ar. Agora, o que eles querem? Vamos voltar para Elon Musk.
Ele tem permissão para instalar cerca de 1 milhão de antenas na Terra, que vão interagir com seu sistema de satélite, que está equipado com 5G. Estes microchips nano que estão colocando em nossos corpos nessas várias maneiras são projetados para interagir com a IA, inteligência artificial, e por meio da 5G e os satélites, e através disso, eles podem manipular o corpo. E o que eles querem é um robô humano, e assim todos os pontos se encaixam no final. Então a vacina será apresentada e muitos despertos vão resistir, e até lá haverá muito mais pessoas conscientes do que agora. E o que eles tentarão fazer é torná-la obrigatória. Os programas da imprensa vão dizer que você não pode voar, não pode ir e vir a lugar algum, a menos que você tome a vacina. Bill Gates disse, mas eles vão ter certificados, carteirinhas de vacinação, para provar que você teve este vírus e sobreviveu, ou que está imune à epidemia. Teremos que provar que fomos vacinados, e se não tivermos este documento, então estaremos limitados e perderemos direito de ir e vir, direitos sociais, podendo ter até o CPF cancelado. O que eles chamam Quantum são tatuagens para marcar pessoas, e essa marca vai decidir o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E eu só quero te contar essa história de muito tempo atrás. Era tarde, década de 1990, na América. Conheci um cientista da CIA, na Califórnia, e fiz uma visita a ele. Fui para sua casa e conheci sua esposa, sua família, e almocei com eles, e eles me contaram uma história. Ele me disse que na década de 90, ele se juntou aos cientistas da CIA, porque ele queria servir o seu país, e não muito tempo depois, percebeu que esta conspiração global era verdade, era real. Isso estava acontecendo, e que ele seria usado por eles para colaboração na agenda em curso. O cientista pediu para sair, mas eles disseram que ele não poderia mais. Então eu perguntei, por quê? Nesse momento, ele abriu a camisa e me disse, é por isso que eu não posso ir embora. E em seu peito havia um remendo, em forma de uma pequena laranja, e um líquido dourado, parecendo um sachê de shampoo. E ele me contou outra história. Houve uma vez que ele percebeu que já estava fazendo parte de uma conspiração. Então ele disse para si mesmo, o que eu estou fazendo aqui? De repente ele não se sentiu bem, foi ao médico. E quando chegou no consultório, alguém já o esperava na sala. E disse a ele que se saísse, não poderia ter suas faculdades de volta. E ele percebeu que havia algo no peito dele, e ao olhar, viu uma incisão, e estava remendado. E ele concluiu que o que eles fazem é manipular o corpo da pessoa para precisarem de uma droga nestes sachês. E esses remendos precisam ser substituídos a cada 72 horas. E como resultado disso, se ele não fizesse a substituição, começaria a morrer. Uma morte horrível. Ele disse que tentou em uma ocasião para ver se eles não estavam apenas o enganando e percebeu que o que eles disseram era verdade. Então ele continuou trabalhando para eles. Não teve escolha. Mas isso ele me disse em 1997. Da mesma forma, quando ninguém estava falando de nanotecnologia, ele me disse que eles estavam colocando nanomicrochips em pessoas através de agulhas hipodérmicas em programas de vacinação. Assim como no fim dos anos 90 passaram essa nanotecnologia, isso foi muito mais além no decorrer dos dias. Então entraram no sistema global e está em toda parte. Agora há nanotecnologia em alimentos. Eles estão nos injetando esse material para que ele interaja com esta subrealidade tecnológica do jeito que eles querem.
E então essa é a escala do que estamos lidando, e as pessoas vão ter que obedecer o controle, que ditará o que alguém pode ou não pode fazer, como verdadeiros robôs biológicos. Repito o que disse anteriormente: se as pessoas acham que está ruim agora, isso não é nada para onde eles estão indo com a agenda para governar a Terra. Eles estão dando uma data para fazer isso: 2030. Sim, 2030 será o prazo final. Notem que este ano continua surgindo em muitos disfarces diferentes. Aparece em todas as direções que fazem parte disso, todo tipo de publicidade. E estamos em 2020 agora. Eles nos mantêm como um sapo numa panela de água que vai esquentando aos poucos. Porque se você jogar o sapo na água fervente, ele vai pular fora. Mas se estiver em água fria e lentamente for aquecido, é só sentar e esperar que o sapo será cozido. E é isso que vem acontecendo há décadas. Mas agora é claro que o cenário está explícito, com as águas começando a borbulhar e ferver, como podemos ver com esta crise mundial. Vou fazer uma analogia. Se você se deparar com um exército invasor, no caso, a agenda do culto sombrio à elite mundial, e você tem uma saída, um lugar para correr, então a maioria das pessoas vão correr, mas quando eles se deparam com um cânion, um abismo, com apenas uma saída, então correr não é uma opção. E a maioria das pessoas vão pensar: bem, não tenho nada a perder, porque não há para onde correr e escapar. E para que nós possamos enfrentá-los, teremos que nos unir. E assim criaremos uma força consciencial desperta para impedir os planos desta elite das trevas que estão tentando nos separar, nos isolar, nos confinar para o abate. Nos reunimos e dizemos não, e fazemos o que for necessário para não permitir que o pesadelo deles remova nosso sonho de viver em liberdade. Eu sou David Icke e desejo que todos tenham um sol mais brilhante durante os seus dias.